Olá, eu sou o pastor Luiz Carlos, sou pregador das ruas da cidade de Bacabal. Eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu sempre costumo dizer que a minha vida é uma carta aberta e dá para escrever um livro da minha história. Eu nasci em São Luís do Maranhão. Os meus pais já faleceram. Eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe. Mas deixa eu contar aqui um pouquinho da minha história. Na idade de 13 anos, a minha mãe conheceu a igreja. Meu pai era um bom profissional, era um carpinteiro, ganhava dinheiro na época. Minha mãe era dona de casa. E todo o dinheiro que meu pai ganhava, ele gastava com bebidas, com mulheres, de forma que eu sou de uma família pobre, uma família simples. Nós morávamos numa casa de palha, não porque meu pai não tivesse condições financeiras de oferecer uma vida melhor para a família, mas pelo fato dele ser um viciado, ele gastava todo o seu dinheiro com um vício da bebida, e a gente sofria bastante, sofreu muito. Mas um dia alguém chegou em minha casa, vendo o sofrimento que a gente passava, convidou a minha mãe para ir à igreja. A minha mãe aceitou o convite e começou a frequentar a igreja. Nessa época eu tinha 13 anos, era ainda adolescente. Eu lembro que a minha mãe disse para nós, eu e meu irmão, disse, olha, vocês aprendam onde é a igreja, que é para a gente, quando a gente for só, vocês saberem onde é a igreja. De forma que a minha mãe começou a ir para a igreja, logo a minha mãe foi liberta do vício, meu pai continuou bebendo. Minha mãe começou a orar em favor dele, fazer campanha em favor do meu pai, pela libertação dele. Até que um dia, Deus libertou o meu pai também da bebida. E a minha família começou a ir para a igreja. Logo, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Eu, na idade de 13 anos, fui batizado nas águas. E começamos a ir para a igreja, começamos a servir a Deus. E as coisas começaram a mudar dentro do nosso lar. Meu pai logo começou a fazer as coisas melhor, né? Logo ele derrubou aquela casa de taipa e fez uma casa de alvenaria, uma casa boa, uma casa de 2 andares ali no bairro da Alemanha, em São Luís, onde até hoje essa casa está lá. Quem mora lá é minha irmã mais velha das mulheres, é claro. E até a idade de 16 a 17 anos, mais ou menos, eu estava indo na igreja, né? Mas com aquele envolvimento com os amigos, né? Os amigos criticavam de mim, zombavam de mim porque eu era evangélico. Eu não entendia nada da Bíblia, eu era uma pessoa inexperiente, não entendia nada, não sabia falar de Deus para as pessoas, não sabia falar, explicar a Bíblia para as pessoas. E aquilo foi me chateando, né? O inimigo começou a falar na minha mente fortemente que eu precisava largar a igreja, deixar Jesus, para que esses amigos parassem de zombar de mim, né? Até que um dia eu me desviei. Nessa idade de 16 a 17 anos, eu saí dos caminhos de Deus. Mas minha mãe não sabia que eu já estava desviado dos caminhos de Deus, né? Ia ter uma festa no colégio, era as férias do mês de julho, nessa época, não lembro mais o ano.
Hoje eu já estou com meus 55 anos, né, nessa época eu tinha só 16 a 17 anos. E estava desviado, mas a minha mãe não sabia, né. Ia ter essa festa na escola, que era até uma quadrilha que ia ter na escola, e eu menti para minha mãe, né, meus amigos me convidaram para a gente se divertir, namorar, beber, essas coisas, né. Aí eu menti para minha mãe eu disse para minha mãe: "Mãe, a professora disse que é para a gente não faltar para essa despedida", né. Na verdade, não era uma despedida, era uma festa, uma quadrilha que ia ter na escola. Minha mãe, o coração de mãe, ela era com uma mulher de Deus, ela disse para mim assim: "Filho, você está mentindo para mim. O meu coração de mãe está dizendo que você está mentindo". Eu disse: "Não, mamãe, eu não estou mentindo não". Resultado, na verdade eu estava mentindo, né. Mas as últimas palavras da minha mãe eu lembro, como se fosse hoje. Ela disse para mim assim: "Filho, você pode se esconder dos meus olhos, mas dos olhos de Deus ninguém se esconde. Você está mentindo para mim, mas tudo bem. Você pode ir para onde você disse que iria". E ali eu fui. Andei mais ou menos assim, 1 quilômetro da minha casa, e aí me apresentou uma dor aqui na minha costela, aqui do lado direito. Essa dor forte, assim, de repente. Eu não consegui entender, eu estava bom, de repente surgiu essa dor. Quando eu ouvi a voz de Deus claramente, o Senhor falou no meu coração, disse: "Você não mentiu para sua mãe, você mentiu para Deus. Volta, ali não é teu lugar. Você sabe que ali não é teu lugar. Se você voltar para casa agora, essa dor ela vai passar. Mas se você continuar, ela vai aumentar e vai ficar insuportável. Você não vai resistir, não vai aguentar". Mas eu não ouvi a voz de Deus, eu estava já dominado pelos conselhos dos amigos, sabe, aquelas orientações erradas que os amigos me davam, e aquele desejo era maior de fazer a coisa errada do que fazer a coisa certa, entendeu? E fui, cheguei na casa dos amigos, estavam todos reunidos lá, me esperando. Eu cheguei lá e disse assim: "Eu estou sentindo uma dor grande aqui". Eles até disseram assim: "Luiz Carlos, senta aí. Às vezes é porque você caminhou muito, né, às vezes quando a gente caminha muito, o corpo fica, a gente sente alguma dor, né". Eu digo: "Talvez seja isso", né, e sentei ali descansar um pouquinho, achando que a dor ia passar, né. A dor só aumentava. Eu fui para a escola, lá me diverti, lá namorei muito, fiz tudo o que a carne desejava fazer. Só que aquela dor foi aumentando, como disse a voz, a dor vai aumentar e ela vai ficar insuportável e você não vai aguentar. Foi o que aconteceu, né, a festa era para terminar às 5 horas, quando foi umas 3 horas mais ou menos, 3 e pouquinho, eu não aguentei mais. Eu disse, chamei os meus colegas, meus amigos, e disse: "Eu vou para casa, eu não estou passando bem não, eu estou me sentindo mal". Eles disseram: "É mesmo, Luiz, eu estou achando você assim meio amarelado, eu digo: "Eu estou com febre, eu sei que essa febre é muito alta". E eles pegaram em mim, colocaram as mãos e disseram: "É realmente, Luiz Carlos, você está com febre mesmo, e é alta a tua febre. Então vai para casa, vai tratar lá, porque o negócio não pode complicar, né". Aí eu fui para casa, cheguei em casa, minha mãe, eu lembro que a minha mãe pediu que eu tomasse um banho. Eu disse: "Não, mãe, eu vou me deitar um pouco". Nesse negócio de me deitar, o negócio se agravou, né, e eu já não comia mais, e já não me alimentava mais, já não tinha mais fome, perdi peso, né, fiquei magrinho. De repente me apresentou uma tocinha seca, né, aquela tocinha, sabe quando a gente não está com vontade de tossir, mas vem aquela tocinha. Eu Minha mãe notou essa diferença em mim, eu fiquei amarelinho, da cor da folha de um papel. Parece que perdi todo o sangue do meu corpo. Fiquei fraco, debilitado. Resultado, minha mãe me levou ao hospital. Chegando lá, o médico mandou tirar uma radiografia, e aí eu estava com começo de tuberculose. O médico disse para minha mãe: "Tem que internar ele imediatamente".
porque todo o pulmão dele já está quase todo tomado pela doença. A senhora tem que internar ele. E aí eu fui internado, fui mandado para o sanatório, que era o lugar onde ficavam os tuberculosos. Lá eu vi tanta gente doente, né? E eu comecei a sofrer, comecei a apanhar, né? Eu lembro que a minha mãe disse para mim, eu te avisei, filho, que dos meus olhos você se esconde, mas dos olhos de Deus ninguém se esconde. Você mentiu para Deus e agora você está sofrendo as consequências do que você falou, do que você fez. Eu comecei a sofrer, né? Lá os meses foram passando. Olha, eu entrei no hospital no mês de julho, não lembro o ano. E passou o mês de julho, passou agosto, passou setembro, passou outubro, passou novembro, chegou o Natal, chegou a passagem de ano e eu estava no hospital ainda. Fiquei bom, fiquei bom. O médico disse, amanhã eu vou te dar a tua alta, Luiz Carlos. Você está bom, vai para casa. Eu disse, tudo bem, doutor. Avisa a tua família que amanhã você vai estar de alta. Quando foi na noite, apresentou uma febre de novo. Aí o médico foi de manhã e disse, aí Luiz Carlos, já arrumou as malas, você vai para cá. Eu digo, doutor, eu tive uma febre. Febre? O que foi isso? De onde veio essa febre? Aí o doutor se preocupou, que febre é essa? Você está bom. Foi feito batido o raio-x do teu pulmão, está limpo, está tudo ok, você está bom. Mas de onde veio essa febre? Então vamos comigo ali, vamos tirar um outro raio-x para a gente saber o que está acontecendo. Aí tiraram, você vai ficar hoje aqui, amanhã eu vou dar o resultado. Quando foi no outro dia, o médico disse para mim, você vai ficar mais um tempo aqui. Você está com um problema sério. E esse problema pode resultar na tua morte. E você tem que operar logo, imediatamente. Apareceu um líquido na tua costela. E esse líquido ele está subindo rapidamente, ele vai chegar a teu pulmão. E quando ele chegar a teu pulmão não funciona mais, vai parar o funcionamento dele e você morre. Você vai precisar de 3 bolsas de sangue. Você tem doador? Aí minha mãe foi lá no hospital, falei. Aí foi na igreja, conversou com os irmãos, e apareceu logo os doadores, né? Doaram esse sangue. Fui transferido de hospital. Fui para o sanatório, fui para o hospital geral em São Luís. Lá me mudaram de médico e marcaram a cirurgia direitinho. Quando de repente me apresentam a catapora. Eu fiquei cheio de ferida. Parece que o negócio estava ruim para mim. Estava complicando cada dia. Quando a gente se afasta de Deus, quando a gente se distancia de Deus, as coisas começam a complicar para a gente. Quer dizer, Deus tinha um propósito na minha vida, mas eu não estava entendendo isso. Então Deus precisou fazer isso, permitir toda essa situação acontecer na minha vida, para que os meus olhos se abrissem, né? Mas, infelizmente, os meus olhos ainda continuavam fechados. E aí fiquei cheio de ferida, do alto da cabeça até a planta dos pés. O médico disse, meu filho, você não vai poder ficar aqui no hospital, que você vai contagiar os outros doentes. Essa doença aí, ela pega. E aqui tem doente aqui que não pode pegar essa doença, que morre. Inclusive, um rapaz morreu porque pegou a doença, a catapora, e a morte dele foi de imediata. Eu fui para casa, me tratar em casa da catapora, mas o meu leito ficou reservado lá. Olha, você vai, se trata, quando você ficar bom, não precisa você fazer nada. É só você vir para o hospital, que já está tudo organizado aqui, tudo pronto para ti. Tudo bem. Fui para casa, me tratei e fiquei bom da catapora. Voltei para o hospital. Chegando no hospital, o médico disse, aí meu filho, está pronto para passar pela... Ele ainda brincou comigo, está pronto para passar pela faca? Vamos te cortar, viu? Operação meio arriscada, demorada. Na verdade, minha operação foi demorada. Eu lembro que entrei na sala de cirurgia de dia e saí de noite. Foi demorado. E ali fiz a cirurgia. E fui levado, colocaram uma sonda na minha costela para tirar aquele líquido, né? Eu tenho um corte aqui, praticamente quase toda a costela, né? Cortado. E
Lá no hospital, mesmo sofrendo, a gente ainda tentou matar um cidadão no hospital. Tentou tirar a vida de um homem lá. Eu e mais 3 pior do que eu era errado, mas tinha uns 2 lá que era pior do que eu. A gente se juntou e decidimos matar um cara lá no hospital. Só porque a gente cismou com ele. Que ele se achava o tal. E a gente disse, vamos matar esses caras. Eu tinha uma faca pequena, eu digo, olha, você pega, vamos arrumar uma barra de ferro. Você dá uma polada que nem mata porco, né? Você dá uma polada na cabeça dele e eu chego e sangro ele. Entendeu? Ele vai ficar tonto com a polada, com a ferrada que você vai dar na cabeça dele, eu chego. E o cara era muito forte também, e nós era um número de 4, mas nós éramos pequenos, o homem era muito forte. Digo, a gente não vai poder enfrentar ele no braço, que ele é forte. Então você dá a polada na cabeça dele e eu chego com a faca e mato ele. Resultado, mas Deus não permitiu essa tragédia acontecer. Isso era meia-noite naquele hospital, agora você vê, né? O desespero que houve naquele hospital, gritaria, doentes gritando, pessoas gritando dentro daquele hospital, parecia um filme de terror. Entendeu? As enfermeiras correram e o cidadão chegou, deu bateu com ferro na cabeça do cara, ele estava assim sentado, o camarada chegou por trás e bateu, sangrou ele, né? E eu cheguei com a faca, mas graças a Deus, Deus não permitiu eu cometer aqui. Deus foi até bom comigo, né? Porque ele pegou a ferrada na cabeça, mas ele não caiu. Ele correu e as enfermeiras gritaram, esconde as facas, ele correu para a cozinha do hospital para arrumar uma faca. E ali houve aquela correria naquele hospital, parecia, como eu disse, um filme de terror. Tanto doente correndo ali, gritando. Chamaram a polícia, ligaram para o diretor do hospital, a enfermeira ligou, diretor, o negócio aqui está feio no hospital. Tem uns cidadãos aqui querendo matar outro e ainda machucaram o cidadão, está sangrando, chama a polícia, que vai ter homicídio aqui nesse hospital, se a polícia não chegar. E aí logo a gente viu o barulho da polícia, né, chegando, sirene da polícia tocando, né? E aí a gente ameaçou os doentes, tudinho que estava lá, disse, olha, bico calado, vocês vão acusar esse cidadão que a gente ia matar. Vocês vão dizer que ele é culpado. Porque se vocês apontar a gente, vocês vão se dar mal. O povo ficou com medo da gente, né? E aí quando a polícia chegou, foi interrogando ali quem foi o causador da briga, da confusão, e disseram foi ele ali, esse cara. Apontaram para ele porque a gente tinha ameaçado os pacientes, né? Aí o camarada foi expulso do hospital, ele também era um paciente de lá, ele foi expulso, jogaram ele para fora do hospital. Ele até jurou de matar todos nós. Disse, eu vou sair daqui, mas eu vou pegar um por um lá fora, vou matar um por um de vocês. Tudo bem. Eu lembro que no hospital, eu tive a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Uma moça chegou até mim e falou de Jesus. Eu xinguei essa moça, eu disse que eu não queria saber de Jesus. Eu falei para ela se calar e ameacei ela. E a moça ficou com medo, né? E parou, né, de falar de Jesus para mim. A minha mãe foi me visitar, eu colocava, eu lembro como se fosse hoje. Eu tratei a minha mãe tão mal, uma pessoa que cuidou tão bem de mim, que me criou, que me educou. E agora, eu não queria ver minha mãe, minha própria mãe. Eu tratei mal, eu cobri o meu rosto, coloquei o lençol no meu rosto, minha mãe ficou lá que nem uma estátua lá em pé, e falando, meu filho, eu vim te visitar, como é que tu tá? Eu fiquei em silêncio. A enfermeira disse, seu filho é um menino muito rebelde, ele é um menino muito rebelde. A mãe sofre tanto para criar um moleque desse, e quando ele cresce, olha o que ele faz com a mãe. Olha o que ele faz com a mãe dele.
trata ela mal, e não quer conversar com ela. Meu filho, conversa com a tua mãe. Deixa a tua mãe aqui. Eu fiquei em silêncio. Pensou se Deus fizesse eu ficar mudo naquela hora e nunca mais eu falar, seria um castigo bom. Porque eu merecia isso. Eu merecia isso. Entendeu? Ficar mudo. Porque mãe é mãe. A gente tem que honrar. Boa tarde. A gente tem que respeitar, obedecer. É um mandamento com promessa. Filho, honra teu pai e tua mãe. Tudo bem. Eu saí daquele hospital. Saí, fui para o mundão, estava desviado mesmo. Minha vida se tornou um inferno. Logo, fui para a cachaça, beber bastante. Saí de casa, ainda morei na rua. Me tornei uma pessoa muito ruim, muito mal mesmo. E eu lembro que eu aluguei um quartinho no lugar lá no centro de São Luís que chama Inferninho. Por que se chama Inferninho? Porque lá só mora prostituta, só mora gente errado mesmo, só bandido mesmo. E eu morei lá, né? Algum tempo lá. Lá aconteceu tanta coisa, tanta imundícia, tanta porcaria, que eu peguei doença venérea com mulheres da vida. Minha vida se tornou um inferno, na verdade. Fiquei longe de Deus, né? E sofri bastante. Apanhei bastante. Mas lembro como se fosse hoje, que eu marquei um encontro com uma prostituta. A gente ia se divertindo. Eu marquei com ela e disse, você me espera em tal lugar, 8 horas da noite, eu estou chegando lá. Estou chegando lá na parada, né? Espera lá. Tudo bem. Eu saí, né, e fui me encontrar com essa moça. Mas é uma coisa inexplicável. Se você me perguntar assim, o que aconteceu, eu não sei te explicar. Porque eu mesmo não sei o que aconteceu. Não sei como que foi isso. Não sei o que foi que Deus fez. Eu só sei de uma coisa, que eu saí para ir me encontrar com essa prostituta. E quando eu voltei em mim, eu estava dentro da igreja. É incrível isso. Entendeu? Isso é o poder de Deus mesmo. Eu estava dentro da igreja. Quando eu me vi dentro da igreja, eu perguntei para mim mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Naquele momento, o diabo começou a falar comigo. Eu vi claramente a voz do diabo. Ele disse, o que é que está fazendo aqui? Aqui não é teu lugar. Você não ia se divertir com aquela mulher, ela está te esperando lá. E o diabo me mostrou assim, eu vi a moça lá. Ele disse, ela está lá no lugarzinho que tu falou que era para ela te esperar. Ela está lá. E eu até tentei sair da igreja, mas parece que tinha uma força maior que me segurava ali dentro daquela igreja. E o interessante de tudo isso é que a mensagem que estava sendo pregada era a parábola do filho pródigo. Vocês estão entendendo o propósito de Deus na vida de um homem? E o pastor pregava essa mensagem, e no final da mensagem ele dizia, você é esse filho pródigo. Deus está te chamando hoje. Você saiu de casa, você sofreu, você apanhou. Mas Deus continua te esperando, o teu lugar está aqui. Nunca ninguém ocupou o teu lugar. Volta. Esse pastor está falando comigo. Esse pastor está falando tudo o que aconteceu comigo. Essa mensagem é para mim, essa palavra é para mim. E aí quando eu ouvi a voz do Senhor Jesus me chamando para que eu voltasse. Gente, foi o momento mais feliz da minha vida. Foi a minha volta para Jesus. Voltei para Jesus. Me reconciliei de novo. Já tinha os meus 20 e poucos anos, né? Me reconciliei
Voltei, os irmãos me abraçaram, aquela alegria toda. Voltei para casa de meus pais. E aí comecei a minha vida novamente com Deus. Logo, logo Deus me fez um pastor e me apaixonei, vamos dizer assim, por uma moça. Exato. Voltando um pouquinho atrás, eu namorei com uma moça, depois fiquei noivo com outra. Estava com o meu casamento marcado há 2 meses com essa moça chamada Ivonete. Achava que era propósito de Deus eu me casar com essa moça. Mas lá na frente Deus me mostrou que não era, né? Não era ela a pessoa certa para mim. Resultado, eu acabei com o meu noivado e logo conheci a Eliane, que era bem jovem na época. Comecei a gostar dela, comecei a amá-la. E a mãe dela, logo nos primeiros dias, não concordou com o nosso namoro, disse não. E disse que não aceitava a filha dela se namorar comigo, né? Fiquei muito triste com essa situação, né? Porque, poxa, eu sou uma pessoa crente, eu estou na igreja, estou servindo a Deus, e eu acho que eu sou a pessoa adequada para a filha dela. Eu não estou pensando de fazer o mal, de fazer coisa errada, não. O meu pensamento é casar, né? Mas tudo tem um tempo, né? Tudo tem a hora. Quando eu recebi não, foi numa noite de sábado, que o pastor me chamou e disse, olha, nós fomos lá conversar com a mãe dela disse não. A mãe dela até mostrou uma corda, disse que toda vez que ela quisesse namorar, ela podia falar que tinha aquela corda lá, que era o namorado dela, uma corda. Aquilo me machucou muito, eu fui orar. Eu fui orar e quando foi no domingo, eu ouvi a voz de Deus. Deus disse assim para mim, eu ouvi tua oração, eu vou te dar o que você me pediu, mas só que não é a hora ainda. Quando chegar o tempo, eu vou te dar. Esse tempo demorou muitos anos, né? Demorou muitos anos para isso acontecer. Mas chegou o tempo. Dia 23 de dezembro do ano de 1989, eu e a Eliane estávamos no altar nos casando. E aí quando eu estava me casando, eu ouvi claramente a voz do Senhor dizendo para mim assim, o que eu te prometi, eu estou cumprindo. Eu não falei que eu ia te dar o tempo certo, eu estou te dando. Nos casamos, né? E infelizmente não ganhamos praticamente nada, né? Ganhamos nada. Deus não permitiu a gente ganhar nada porque Deus ia cuidar da gente. E aí logo saímos de São Luís, fomos trabalhar no Tocantins, ficamos 15 anos no estado de Tocantins, fazendo a obra de Deus lá. E passamos por muitas lutas, muitas dificuldades, né? Mas Deus nunca deixou faltar nada para a gente. Nunca deixou faltar. E ficamos esses 15 anos, eu achava que nunca mais eu ia voltar para o Maranhão. Eu até, na época, eu falei para alguém, eu digo, eu posso até voltar para o Maranhão, mas dentro do caixão. Eu não vou voltar mais para o Maranhão. Daqui do Tocantins, se eu sair daqui, eu quero ir para outro estado, não para São Luís. Mas o que prevalece não é o que a gente fala, o que prevalece é o que Deus fala. O homem faz a reunião, mas quem decide é Deus, né? Resultado, Deus fez com que eu voltasse. Como? De que maneira? Nós estávamos na cidade de Aragomina, Tocantins, onde ficamos 1 ano e 6 meses naquela cidade. E lá o meu sogro faleceu, né? O pai da minha esposa faleceu. Aí a minha esposa foi para o velório dele em São Luís. E aí o Espírito de Deus falou comigo. Disse, é hora agora de você voltar para o Maranhão. E eu que tinha dito que ia voltar para o Maranhão, mas só dentro do caixão.
mas agora estava voltando para o Maranhão, não dentro do caixão, mas vivo. Fui para a cidade de São José de Ribamar, onde eu fiquei 2 anos naquela cidade. De Ribamar, nós fomos transferidos para a segunda maior cidade do estado do Maranhão, que é Imperatriz. Ficamos 3 anos e 6 meses em Imperatriz. De Imperatriz, fomos convidados a vir para a cidade de Bacabal. Eu lembro que o pastor de Brasília disse para mim assim: tu vai saber por que que Deus está te mandando a Bacabal. Agora tu está perguntando por quê. Você está indo para um lugar que não tem membro na igreja. Nessa época parece que tinha 6 membros só na igreja, na época. E viemos para Bacabal. E Deus tem nos abençoado nessa cidade. Hoje estamos com 8 anos aqui na cidade de Bacabal. Já passamos por muita luta, é claro, nessa cidade. Mas Deus tem nos abençoado. E estamos agora no ano de 2020, no dia 31 do ano passado, Deus falou comigo na última reunião do ano, que esse ano de 2020 para mim seria o ano da colheita. E realmente tem sido, né? Eu tenho colhido muito.